Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, bom dia, sejam bem-vindos, é um prazer, é uma satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. Iniciando essa nossa maratona Cefaz Espírito Santo, pessoal. Esse concurso que está previsto para o ano de 2021, um grande concurso, né? Considerando o número de vagas, ele está em um número bom em relação às provas que estamos tendo na área fiscal, né? E devido também à pandemia, eu acho que vai ser um grande concurso e também, né, pela localidade, sendo que o estado do Espírito Santo é um excelente estado para se viver, tá certo? Nós temos a banca definida, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá bom? E essa banca que na parte da nossa disciplina, que é o que, Felipe? No último edital, nós tivemos contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos, tá bom? E aí o aluno diz, Felipe, contabilidade avançada é algo diferente? Não, pessoal. Contabilidade avançada, né, muitas vezes é um conteúdo que está dentro de contabilidade geral em outras provas da área fiscal, quando não há a nomenclatura, tá certo? Contabilidade avançada. Beleza? Então, é aí uma matéria muito importante, tá? Contabilidade vai ser o diferencial da sua aprovação. E nós aqui da equipe do Gran Cursos Online e o professor Felipe Araújo iremos ajudar você a se diferenciar dos demais candidatos, tá bom? Show de bola? Bom dia, Luzineide, bom dia, Cleidineia, bom dia, Maria Aparecida, meu forte abraço, pessoal, em todos vocês, tudo de bom, tá certo? Vamos aqui iniciando essa maratona, de forma que a gente possa aí repassar para você os conteúdos, tá certo? Os conteúdos para que você tenha bons rendimentos. E aí, nós vamos ficar aqui até, né, 2 horas para essas 3 disciplinas. Eu dividi ali mais ou menos 40 minutos para cada uma, de forma que a gente faz uma revisão rápida de 5 a 10 minutos, mesmo aqui falando, né? E aí depois a gente vai responder algumas questões. Lembrando que nós vamos ter aqui mais ou menos 14 questões, eu acho que foi isso, coloquei 5 para uma, 5 para a contabilidade geral, 5 para a contabilidade avançada e 4 para a contabilidade de custos, porque na parte de contabilidade de custos a gente vai fazer um revisaço. Nós conseguimos sim na prova responder essas 14 questões em menos tempo, talvez em meia hora no máximo com a experiência. Porém, a ideia da maratona é que ao longo da resolução da questão a gente faça aí uma revisão. Então vocês vão ver que quando precisar eu vou responder pelo método turbo, método Felipe de resolução na prova, método mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente vai tirar um tempo para, a partir da questão, aprofundar uma revisão e você lembre daqueles conteúdos que o quê? Que são mais cobrados, daqueles pontos que são mais cobrados. Você não vai conseguir aprender e lembrar 100% do que nós explicamos ou do que está no material escrito. Você vai fixar, memorizar aquilo que mais cai, tá bom? Show de bola? Pronto, Felipe. Bom dia, Célio. Seja bem-vindo. Bom dia, Laura. Todo mundo. Pessoal, então vamos lá na tela, tá bom? Olha aí. Maratona Cefaz Espírito Santo, Gran Cursos Online. A reinversão, né? Se programe para o dia 4 de janeiro, às 9h44. Nós vamos iniciar com contabilidade geral, o assunto operações com mercadorias, tá? Este assunto, né, que a gente vai fazer uma revisão rápida, depois a gente passa para as questões. Lembrando, pessoal, ó, este é um assunto que o auditor fiscal, na execução do seu trabalho, né, claro que dependendo do setor, mas ele vai precisar dos conhecimentos dessa aula. Então, esse é um assunto que eu não tenho dúvidas de que estará na prova.
E aí, Felipe, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber, por exemplo, quando a empresa ela compra mercadorias, qual o valor que ela vai registrar lá no seu ativo? Estoques ou mercadorias ou estoque de mercadorias? E aí esse conhecimento a gente vai buscar lá no pronunciamento técnico número 16, que o valor da mensuração inicial, ou seja, o que é mensuração? É valorar, dizer qual o valor daquele estoque na data da compra, é utilizado o método de custo. E método de custo não é somente o preço da compra da mercadoria, tá certo? Ele pode incluir outros gastos e ser reduzido por algumas deduções, tá bom? Lembrando, pessoal, o material, deixa eu só olhar aqui. O material, eu já pedi para o Diego, que está nos ajudando aí, o operador, gente boa demais, e ele vai já colocar o material aí, tá bom? Show de bola? Fechou? Força na peruca. Então vamos lá, Felipe, então qual seria esse valor? E aí a norma diz o seguinte, ele é igual ao preço de compra, e quando ele fala nesse preço de compra, ele fala o preço líquido dos tributos. Aí ele vai somar o imposto de importação, que não é recuperável, caso seja uma mercadoria importada, mais os tributos não recuperáveis daquela operação, mais gastos que ele tenha, né, com frete, seguro ou, por exemplo, carregamento e descarregamento. Lembrando que esses gastos têm que ser pagos pelo comprador da mercadoria. Cuidado, porque se na questão ele disser que o frete foi pago pelo vendedor, o comprador não inclui esse frete no custo de aquisição daquela mercadoria. E aí nós vamos deduzir, né, os abatimentos obtidos na compra e os descontos incondicionais ou comerciais obtidos. Então, o primeiro ponto é você saber achar esse valor. Aí aqui eu já deixo uma observação importante, pessoal, que eu reitero porque as bancas vão cobrar e o aluno acaba confundindo, tá? Então, se o preço de compra, e na questão ele vai te dizer mais ou menos se já está incluído ou não os tributos, se o preço de compra ele está líquido de tributos, o que é que ocorre? Eu vou adicionar os tributos não recuperáveis, tá? Agora, nós sabemos que, por exemplo, o principal tributo e que você, futuro auditor fiscal da Cefaz Espírito Santo, vai fiscalizar é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e a prestação de alguns serviços. E esse imposto, pessoal, ele é um imposto por dentro. E o que é que quer dizer isso? Que quando você vai em uma loja de roupa e compra a camisa por R$100, naquele valor dentro já tem o ICMS. Então, a empresa ela pega R$100, 18%, por exemplo, se for a alíquota de 100, vai dar 18, ela vai recolher para o Estado R$18 daquele valor. E ele não te cobrou 100 mais 18. Ele vai tirar dos 100, 18 para pagar ao órgão fiscal. Entenderam? Então, é muito importante ter clareza sobre isso. E aí, o que é que ocorre? Muitas vezes, nas questões, não vai vir um preço líquido de tributos. Porque acontece que o pronunciamento contábil, ele é uma norma que é copia e cola das normas internacionais. E, pelo mundo, que é mais claro, é mais transparente, e eu concordo, tá? Pelo mundo, geralmente os tributos é por fora. Então você vai lá nos Estados Unidos e compra uma camisa, aí chega lá, a camisa é R$100, vamos supor, né? E aí vai chegar lá e ele vai dizer, olha, mas você vai ter que pagar aqui a mais 10% de um imposto sobre valor adicionado, que o ICMS seria mais ou menos isso que tem em outros países da Europa e da América do Norte. Ah, então eu vou pagar 110, 100 da camisa, mais 10 do imposto. É isso, tá? E aí, na hora de traduzir, não houve o quê? Essa mudança para atender a nossa realidade do Brasil, tá certo? Então, por isso que há essa divergência e os examinadores, eles adoram isso, porque acaba confundindo o que está na norma e o que acontece no dia a dia. E aí, o que é que eu quero que você saiba? Como eu falei, se o preço de compra está líquido dos tributos, você adiciona os tributos não recuperáveis. Se o preço de compra já está com todos os tributos, olha, já tem os recuperáveis e os não recuperáveis. No caso que está líquido dos tributos, eu tenho o tributo recuperável e o tributo não recuperável. O recuperável já está fora. Eu não preciso deduzir. E o não recuperável, como não está dentro, eu adiciono.
eu somo. Quando o preço está junto com os tributos, eu tenho recuperáveis e não recuperáveis dentro. Eu vou somar os não recuperáveis? Não, porque ele já está dentro. Agora eu preciso tirar os recuperáveis, aí eu vou deduzir. Isso cai muito em prova, tá? E é muito importante para você não confundir esses dois aspectos. Show de bola, Felipe. O que é que eu preciso saber mais? A contabilização, né? Então, quando a empresa ela compra um estoque, ela vai debitar estoque por esse valor do método de custo. Caso tenha tributos a recuperar, ele vai debitar tributos a recuperar. Se for uma indústria, ele é contribuinte do IPI e do ICMS. Então, ele recupera o IPI e o ICMS. Se ele for uma empresa comercial, ele é contribuinte do ICMS, então ele recupera o ICMS, vai ter ICMS a recuperar. Mas ele não recupera o IPI. Aí o IPI vai estar o quê? Dentro do valor do custo. E aí vai fazer um crédito ou em caixa banco se o pagamento for à vista, ou na conta fornecedores, ou duplicatas a pagar se a compra for a prazo. Então, eu tenho que saber o método de custo, tenho que saber a contabilização e a mensuração subsequente, Felipe, a avaliação subsequente desse estoque. Vai ser o estoque ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. O custo, pessoal, desculpem. O custo ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. O custo é o que você contabilizou na compra. Então, se depois, na comparação, o valor realizável líquido é maior, o estoque se mantém. Agora, se o valor realizável líquido é menor, a empresa tem que reconhecer uma perda para ajustar o método de custo ao valor realizável líquido, que é menor. Lembrando que ao reconhecer essa perda, não se dá baixa no estoque ainda, porque não é uma perda definitiva. É uma perda temporária decorrente de uma avaliação de um valor de custo, que é o inicialmente registrado, com o valor realizável líquido, que é o valor que a empresa está estimando que vai ter com a venda. Ela não vendeu ainda, mas o mercado já tem como trazer essa informação. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda, menos os gastos necessários para concretizar aquela venda, por exemplo, tributos, comissões. Aí eu teria, em uma empresa mercantil comercial que compra e vende mercadorias, o valor realizável líquido. Só que cuidado, porque se for um produto em elaboração, ou seja, é um produto que começou a ser fabricado, mas ainda não está concluído ou acabado, você também, para encontrar o valor realizável líquido, deduz os gastos necessários para concluir a produção desse produto. É algo que é literal da norma e eu estou explicando aqui e que, claro, pode cair, né? Se o examinador quiser. E aí eu tenho essa informação, tá bom? Então, isso é uma parte importante, eu estou analisando na visão da empresa que está comprando a mercadoria. Já a empresa, depois que ela compra, ela vai revender, né? E aí eu já teria uma parte da demonstração do resultado do exercício, mas caso a empresa queira encontrar o resultado bruto com vendas ou resultado com mercadorias, que é o resultado operacional bruto lá da DRE, que pode ser lucro bruto ou prejuízo bruto, ele tem que pegar a receita bruta de vendas menos as deduções da receita bruta, que são os tributos sobre vendas, ICMS, PIS, COFINS e, se for uma empresa prestadora de serviço, o ISS. Muito cuidado agora. Olha lá a pegadinha, né? Porque o IPI, ele é um tributo que incide quando a empresa vende a mercadoria. Claro que na condição de indústria. Porém, o IPI sobre vendas, ele não é uma dedução da receita bruta, tá? Porque o IPI, ele vem antes de encontrar a receita bruta. Caso a empresa contabilize dessa forma, eu vou ter faturamento bruto, menos IPI sobre vendas, eu tenho a receita bruta. Então, cuidado! O IPI, ele vem antes da receita bruta de vendas. Já foi cobrado também. E aí eu vou ter depois os descontos incondicionais ou comerciais concedidos, porque agora eu estou olhando na visão de quem está vendendo. Abatimentos concedidos e devolução de vendas ou vendas canceladas. Eu tenho que essa diferença de receita bruta menos as deduções, eu vou ter igual a receita líquida, menos o custo das mercadorias vendidas, eu tenho
o lucro bruto. Vale lembrar que os tributos sobre vendas, eles incidem sobre o valor de venda, menos devolução de vendas ou vendas canceladas, menos os descontos incondicionais concedidos, tá? Caso venha uma questão que peça o valor do tributo sobre venda, você já pode calcular diretamente. Claro que nas operações contábeis, na venda eu vou ter ICMS a recolher, né? E quando eu devolver, eu vou recuperar esse ICMS, tá certo? Quando devolver a mercadoria. Na verdade, eu vou estar reduzindo. Então, se eu quiser achar o valor direto, eu posso encontrar pela fórmula. Show de bola? Então, feito essa revisão inicial, pessoal, vamos para as questões. Vem comigo, força na peruca. Viram aí que a gente fez uma revisão bem rapidinha, tá? Para que você tenha aí uma noção, tá certo? Pronto, Felipe, vamos lá. Para cima. Pessoal, primeira questão, tá certo? Vale lembrar que no ano de 2020, a gente tem aí, né, devido à pandemia, poucas provas, e a FGV em 2019 já vinha tendo poucas provas, tá certo? Que tivesse o conteúdo de contabilidade, tá bom? Claro que a gente está tentando trazer as questões mais atualizadas, beleza? Então vamos lá, primeira, Felipe. No estoque de um órgão público constavam, em 2 de abril, 600 unidades de material de escritório ao preço unitário de 10, tá bom? No dia 12, ó, aqui foi dia 2 de abril. No dia 12 de abril, entraram no estoque mais 400 unidades do material ao preço de 12 por unidade. No dia 28 de abril, saíram do estoque 200 unidades desse material. Não houve outras movimentações no estoque. Em 30 de abril, ou seja, após as duas compras e a venda, tá certo? O valor do estoque, né, do saldo do estoque do material, calculado pelo método do custo médio, ele era de quanto, tá? Ele era de quanto? E aí nós vamos encontrar esse valor. Pessoal, lembrando, tá? Lembrando o seguinte, né? Essa é uma questão que, Felipe, tratei de órgão público. Show de bola. Mas eu trouxe mais para a gente ver uma questão recente em que calcula o método do custo médio. Claro que o órgão público vai consumir, né, esse estoque e não revender. Mas é importante porque eu mudando aqui para uma empresa privada, eu teria que encontrar esse valor do custo médio. E o método do custo médio, ou média ponderada móvel, a cada nova compra, a empresa calcula um valor unitário médio, né? Ou seja, um valor médio por unidade, para que quando ela venda na baixa do estoque, nós vamos dar baixa com base nesse valor médio por unidade. Então veja aí, como é que a gente vai fazer, Felipe? Vamos lá. Pessoal, eu tenho que encontrar primeiro, tá certo? Esse valor médio por unidade, tá bom? Então, esse valor unitário, ele vai ser igual às unidades compradas aqui que ele tinha em estoque, né? 600 vezes 10, mais a compra, né? Entraram 400 unidades a 12, e como é uma média ponderada móvel, eu vou dividir pelas quantidades, que seria 600 mais 400. Aqui multiplicando 1 vezes 6 vai dar 6 e acrescenta 3 zeros. Mais, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 1 vai dar 4. Aí eu acrescento os 2 zeros. Show de bola. Dividido por 6 mais 4 dá 10. Então isso daqui é 1.000. Pessoal, 4.000 mais 6.000 vai dar 10.000 e eu tenho uns 800. Então, 10.000
10.800 dividido por 1.000 unidades, tá? Corta 2 zeros, volta uma vírgula, esse valor médio vai ficar de 10.080. Então, esse é o valor médio, tá? É o valor médio que a gente tem das unidades que a empresa, né, ela adquiriu. Show de bola. Tranquilo, pessoal. Então, ele diz o seguinte, né? Aí ele diz, olha lá, a empresa, ele quer o estoque final, o que sobrou. Vamos supor, né, ele tinha aqui, claro, os dados da questão. Estou supondo que é uma empresa privada para a gente trazer a nossa realidade. Então, eu tenho 600 unidades, que ele comprou mais 400, ficou com estoque de 1.000. E aí ele vendeu 200, né? Então, você pode fazer até direto. Então, se eu tinha 1.000, vendeu 200 e sobraram quantas unidades? 800. Ao preço de quanto? Ao preço de 10,80, tá? Então, o valor do estoque final, ele é igual a 600 só para a gente fazer aqui o valor, ó, 600 mais 400 menos 200 unidades vezes 10,80. Aqui vai dar 1.000 menos 200, 800 vezes 10,80, tá? Aqui eu posso cortar um zero e andar uma vírgula, então vai ficar 80 vezes 108. Aí aqui, pessoal, eu coloco o zero e multiplico. 8 vezes 8, 64. Fica o 4 e vai o 6. 8 vezes 0, 0. E aqui eu coloco o 6. E 8 vezes 1, 8. 8.640. Logo, o estoque final é letra C de casa, tá? Se fosse uma empresa comercial, Felipe, qual seria o valor do CMV? Claro, aqui no dia da prova resolveu, vai para a próxima. Mas eu estou supondo itens que ele pode ser cobrado na prova, né? Então ele poderia não perguntar o estoque final, mas sim um custo. E aí você sabe que quando a mercadoria é vendida, como é a operação que você faz para contabilização? Vai se debitar CMV, que é custo das mercadorias vendidas, e credita estoques, já que o saldo de estoques está diminuindo. E esse valor, caso ele perguntasse, né, caso fosse uma empresa comercial, se fosse perguntado o valor do CMV, ele seria 200 unidades, que foi a quantidade, né, que seria, no nosso caso aqui, vendida, multiplicado por 10,80, tá certo? Fazendo isso daqui, vai ficar 20 vezes 108, ok? Coloco o 0, 2 vezes 8, 16, fica o 6 e vai 1, 2 vezes 0, 0 e 1, 1, e 2 vezes 1, 2. Então, o CMV, ele seria de 2.160. Beleza? Pessoal, questões de operações com mercadorias, grandes chances. Eu não posso dizer 100% porque nada no mundo é totalmente garantido, mas grande chance de você ter no mínimo uma questão. Eu acho que até mais. Fechou? Show de bola? Força na peruca. Vamos lá. Segunda questão na tela. Ele diz: uma papelaria vende um tipo de caderno de capa dura e utiliza o método PEPs para avaliar seus estoques. Na anterior, era média ponderada móvel, né? Agora ele já está utilizando como critério para contabilizar e registrar o seu estoque o método PEPs, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. E aí, nesse método, as mercadorias que eu vou dar baixa quando ela é vendida é com base nas primeiras compras, ou seja, nas primeiras mercadorias adquiridas. Então, o CMV, ele tem com base as primeiras compras. E o estoque final fica com as mercadorias mais recentes, que são as remanescentes após as vendas. Beleza, Felipe? Vamos lá. Em 1º de janeiro de 2018, ela possuía 20 cadernos em seu estoque, sendo que cada unidade estava avaliado a 16.
Durante o mês de janeiro de 2018, ocorreram as seguintes operações em relação a este caderno. Houve uma venda de 8 unidades, houve uma compra de 30 unidades e houve uma nova venda de 18 unidades. Assinale a opção que indica o valor do custo das mercadorias vendidas relacionado aos cadernos de capa dura em 31 de janeiro de 2018. E aí eu vou encontrar aqui esse valor de CMV. E aí, pessoal, para que a gente não perca tempo, por quê? Felipe, eu vou fazer aquela tabelinha, fazendo cada item. Não, pessoal, porque você vai perder muito tempo, tá? Você tem que ter a lógica contábil. Se ele me pediu o CMV, que é o custo, e o método utilizado foi o PEPs, né? O primeiro que entra, primeiro que sai, eu só tenho que identificar quantas unidades foram vendidas e a partir disso eu vou dando baixa no estoque, porque é a contrapartida de CMV, com base nas primeiras compras, e aí eu encontro a resposta. Show de bola, Felipe. Então vamos lá. Pessoal, quantas unidades foram vendidas? Ó, quantas unidades foram vendidas? Quantas saídas a empresa teve? A empresa teve saídas de 8 unidades mais 18, que dá 8 mais 18 é igual a 26 unidades. Beleza. E agora, eu quero encontrar o CMV pelo método PEPs. E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu falei, é com base nas mercadorias mais antigas. Então, ele só tem um estoque e uma compra. Então, eu vou pegar qual a mercadoria mais antiga? É a 1º de janeiro. Então, eu pego 20 unidades. Como 20 ele é menor do que 26, que é o valor que eu estou dando baixa, eu vou baixar as 20 unidades, ó, 20 unidades a 16. E aí eu vou somar, porque eu tenho que baixar o quê? Mais 6. Eu tinha 26 que foram vendidas. Eu baixei 20, que foi o que ela já tinha em estoque, que seriam as mercadorias mais antigas. Agora eu vou para a compra subsequente, que ele só tem uma, que é a compra de 30 unidades a 24. Opa, 6 é menor do que 30. Então eu vou dar baixa em 6 unidades, só que a R$24, tá bom? Quando eu fizer aqui, pessoal, eu coloco o 0, tá certo? O 0. 2 vezes 6, 12, fica o 2 e vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Mais 6 vezes 4, 24, fica o 4 e vai o 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14. Aí eu somo aqui 320 mais 144. Aqui fica 4. 2 mais 4, 6. 3 mais 1 dá 4. O valor é de 464, gabarito letra B de bola. Tá certo? Letra B de bola. Felipe, se ele me perguntasse o seguinte, se ele me perguntasse o valor do estoque final, né? O que é que você iria fazer? Você iria verificar o seguinte, olha, eu tinha um estoque inicial de quanto? Né? De 20 unidades. E ele comprou mais 30. Então ele tinha aí 50 unidades disponíveis, tá? Só que ele vendeu 26. Então sobraram 24 unidades. Como o estoque final é avaliado pelas mercadorias mais recentes, eu teria que pegar a última compra, que foi a compra de 30 unidades. Logo, como 24 é menor do que 30, eu pegaria, para achar o estoque final, 24 vezes 24, que 24 seria as mercadorias remanescentes e 24 o valor da última compra. Beleza? Só já prevendo o que ele pode te cobrar na prova, né? Porque às vezes ele pode pegar a mesma questão, mudar os dados e ao invés de pedir o CMV, pedir o estoque final. E aí você, eu não fiz essa questão. Aí eu já estou te dizendo o caminho para a aprovação. Show de bola? Eita! Então, vamos passar aí para a terceira questão, tá certo? Já fizemos aqui a segunda,
vamos para a terceira. E aí ele diz o seguinte agora: a companhia beta vende apenas mercadorias, gama. Show de bola. Em 1º de março de 2014, a companhia beta possuía em seu estoque 20 unidades de gama. O estoque total era avaliado em 3 mil. Durante o mês de março, aconteceram os seguintes fatos. Ela comprou 10 unidades por 170 à vista e teve um frete de 40 pago pela companhia beta. Teve venda de 20 unidades por 200 cada e frete de 50 pago pela companhia beta. E compra de 30 unidades de gama por 180 cada e o frete de 60 foi pago pelo fornecedor. E aí ele vai e me pergunta o seguinte: considerando que a companhia beta avalia seus estoques pelo método do custo médio ponderado, determine com base nas informações acima o valor do estoque final de gama em 31 de março de 2014. Ou seja, depois das operações, tá certo? Depois das operações. E aqui, pessoal, nós vamos primeiro responder pelo método Felipe, método turbo, para a gente encontrar a resposta e depois eu dou uma clareada em alguns pontos que com certeza você que está nos assistindo vai ter dúvidas na sua mente, né? Mas se fizesse isso e se acontecesse isso, aí nós vamos clarear. Mas vamos lá. Inicialmente eu vou fazer pelo método, olha lá, método Felipe, método turbo de resolução na prova. Show de bola. Pessoal, ele quer encontrar o estoque final. Só que para eu encontrar o estoque final, ele tinha um estoque inicial, teve uma compra, teve uma venda, depois uma compra. Então eu vou ter que fazer o quê? Para achar esse estoque final, eu vou ter que achar o valor médio, já que ele utilizou o custo médio ponderado, antes da venda, porque eu tenho um estoque inicial e tenho uma compra. Aí eu calculo o valor médio, dou baixa naquele estoque de vendas, tá? E aí o que sobrar, somado com a última compra, é o estoque final da empresa. É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, Felipe. Como tinha um estoque inicial e teve uma compra, e antes de cada venda eu tenho que achar o valor médio por unidade, já que no método do custo médio ponderado o estoque é dado baixa por esse valor, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, primeiro, fazer a média até antes da venda, tá? Até antes da venda. Então vamos lá. Qual seria o valor unitário médio, né? Aí eu pegaria, pessoal, ó, a quantidade vezes o valor unitário, que é o valor total que ele já me deu. Então a gente já vai pegar 3 mil, tá? Então, 3 mil. Aí o aluno pergunta: Felipe, mas eu não pegaria a quantidade vezes o valor por unidade? Eu não teria que pegar 3 mil, dividir por 20, aí depois pegar esse valor e multiplicar por 20? É a mesma coisa, tá? Queira ou não queira, às vezes o aluno ele pensa assim, só que você vai estar fazendo o quê? Um revestrez. Você vai estar voltando e fazendo algo que já está pronto. Você não vai perder tempo, tá bom? Então eu tenho que multiplicar a quantidade vezes o valor por unidade. Mas esse valor é o valor total do estoque que ele já me deu de 3 mil. Então eu já pego esse valor direto. E aí nós vamos pegar 10 vezes 170 mais 10 vezes 170. E como o frete foi pago pela companhia beta que nós estamos analisando, a companhia beta é o comprador, pessoal. Então, diante disso, eu vou ter que incluir nesse valor do estoque o frete pago. Cuidado, porque no item 3, por exemplo, como foi pago pelo fornecedor, aí você não inclui no custo, entendeu? Muito cuidado. Show de bola, Felipe, tranquilo. Então eu vou adicionar 40 mais 40. E vamos dividir pelas quantidades, que são 20 e 10 unidades. Então vai ficar 20 mais 10. Beleza, Felipe, show de bola. Pessoal, aí aqui para a gente fazer um pouco mais rápido, né? Eu pegaria 10 vezes 170, é só acrescentar o zero, dá 1.700.
Aí eu somo, né? Quem já sabe de cabeça? Felipe, eu já sei que aqui é 3 mais 1.000, 4.740. Show de bola. Se você consegue fazer assim, não tem problema. Você coloca aqui 4.740, dividido 20 mais 10 dá 30. Mas alguns podem ter dificuldades, então coloca aqui, ó, 3.000 mais 1.700 mais 40. E aí soma, né? Vai ficar 0, 4 mais 0, 4, 7 mais 0, 7 e 3 mais 1, 4. Agora eu corto, ó, 0 com 0 e vou fazer a divisão de 474, olha lá, por 3. 4 por 3 dá 1, vezes 3, 3 para 4, 1, baixo 7. 17 por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15. Para 17 fica 2, baixo 4, 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24, 0. O valor é de 158. Então, ele tem 30 unidades avaliadas pelo valor médio de 158. Show de bola. Tranquilo? Só que ele quer o estoque final, Felipe. Beleza. Aí, pessoal, o que foi que ocorreu? Ele vendeu 20 unidades, tá? Se houve uma venda de 20 unidades, após a venda, a empresa ficou com estoque de quê? 30 menos 20, 10 unidades, cada uma valendo 158, tá bom? Esse é o valor, ó, 30 menos 20. Beleza, Felipe. E aí, como ele quer o estoque final, pessoal, o estoque final vai ser o quê? Eu preciso encontrar o valor médio e depois multiplicar pela quantidade total? Não, porque você vai estar perdendo tempo. Ele não quer o valor médio por unidade, ele quer o valor total. Se ele quer o valor total, eu já posso fazer direto e não precisar calcular o valor médio, que é uma confusão que os alunos fazem muito, né? De vez em quando eu recebo a seguinte mensagem: Felipe, por que você fez assim? Eu não teria que calcular o valor médio e aí depois pegar o valor médio e multiplicar pela quantidade? O que eu vou fazer, pessoal, aqui é igual a fazer isso, só que com menos trabalho, porque eu já calculo o estoque final direto, eu já calculo ele direto. Se eu fizesse o valor médio, eu daria um trabalho para encontrar o valor médio, que tem cálculos. Depois eu teria que pegar esse valor e multiplicar pela quantidade total. E eu chegaria no mesmo resultado. Beleza? Então vamos lá, Felipe, como é que fica? O estoque final, então, vai ficar 10 unidades a 158, mais a última compra, que foi de quanto? Ó, 30 unidades a 180, tá? Então, vou somar 30 unidades vezes 180, tá certo? E aqui, eu já deixo uma pegadinha, tá? Eu já deixo uma pegadinha que ele colocou, porque ele falou aqui, ó, que nessa compra, o frete foi pago pelo fornecedor. Olha, se foi pago pelo fornecedor, pessoal, não entra no custo, tá? No custo pelo comprador. Isso é uma despesa para o vendedor. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque você vê ali, o frete foi pago. O Felipe falou que frete pago inclui no custo. Mas se for pago, desculpem, pelo comprador. Cuidado, acorda. Isso tem que estar bem fixado. É pegadinha de prova. E eu vi que a FGV gosta de fazer isso. Felipe, entendi. Então eu não vou fazer aqui. E aí, agora, encontrando a resposta, pessoal, tem o seguinte, né? Aqui é só acrescentar o zero, vai ficar 1.580, mais, eu coloco 2 zeros aqui, ó, matemática básica, tá? 3 vezes 8 vai dar 24, fica o 4 e vai o 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Agora, nós somamos 1.580 mais 5.400, aqui vai dar 0,
8, 5 mais 4, 9, e 1 mais 5, 6. Vai dar 6.900. Estoque final, 6.980. Gabarito, letra C de casa, tá bom? Então, a resposta é dessa forma, tá? E aí, claro, beleza, Felipe, entendi, encontrei a resposta, mas detalhe alguns pontos que ficaram em dúvidas, né? E aí a gente vai complementar alguma coisa. Inclusive, se ele perguntasse o CMV, quanto seria, né? Quanto seria esse CMV? Então, vamos lá. Só para a gente alinhar, pessoal. Ó, primeiro, né? Primeiro ponto, tá? Se ele perguntasse, tá? Se ele perguntasse o valor, tá certo, do CMV, você teria que dar baixa nas 20 unidades da venda, não pelo preço de venda. Cuidado, muitos alunos também cometem esse erro. O preço de venda, pessoal, é para encontrar receita de vendas, né? E aí ele vai debitar caixa ou banco se foi à vista, ou cliente se foi a prazo, e credita a receita de vendas. E aí depois ele dá baixa no estoque, creditando o estoque e debitando o CMV. E aí esse valor, ele vai ser com base no preço de custo, no preço de custo. Então seria 20 unidades ao preço médio de 158. Então, bem aqui, se ele quisesse saber o CMV, seria 20 unidades vezes 158. Eu colocaria o zero aqui. 2 vezes 8, 16, fica o 6 e vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, fica 1 e vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Esse seria o valor do CMV, tá certo? Pronto, Felipe, entendido. Felipe, esse frete pago pela companhia Beta, ele não entra no custo, né, do estoque, porque assim, eu entendi que quando o fornecedor paga, aquilo é despesa dele, e aí eu não vou colocar porque eu estou comprando. Eu não paguei aquele valor, eu não tive o ônus de pagar aquele frete. Mas aqui na venda eu tive, né? Quando eu digo eu, a empresa teve aquele ônus de pagar o frete. Aí cuidado, porque agora a companhia Beta está na condição de vendedor e não de comprador. Na de comprador, ela contabiliza o seu estoque. Quando ela está vendendo, ela está contabilizando na visão de vendedor. Logo, esse frete pago pela companhia Beta, ele vai ser contabilizado como o quê? Debita despesa com frete, né? E credita, se foi pago, caixa, tá? Então, ele não entra no custo. Olha, é só lembrar, pessoal. O frete pago pelo vendedor não entra no custo da compra do estoque. Só entra quando ele é pago pelo comprador e, claro, na compra. Eu estou sendo redundante e estou repetindo algumas vezes, é porque eu quero que você não erre e que você capite a informação, né? Capture aí a informação, capite. Capture a informação. E aí coloque isso o quê? Na mente, para você não errar mais nenhuma questão. Show de bola? Eu só quero o seu bem, eu quero a sua aprovação. E com contabilidade vai ser um diferencial. Eu detalho, mas claro que ao longo do tempo, com a resolução das questões, você vai pegando sempre o quê? O método turbo. Porque no dia da prova, vai faltar tempo. E aí, quem tem mais velocidade vai se diferenciar também. Não adianta ter só o conhecimento. Também tem que ter as técnicas mais rápidas. E nosso objetivo é esse. Tá bom? Show de bola? Pronto. Então, nós vamos aí agora para a quarta questão, tá certo? Quarta questão. Beleza, Felipe, tranquilo, vamos lá. Só tomar uma água aqui, pessoal. Olha aí, uma questão da FGV que foi cobrada numa prova de fiscal, tá? Auditor Fiscal ISS Cuiabá. Olha o que ele diz. Em dezembro de 2008, uma empresa vendeu mercadorias por R$600 mil para recebimento em 90 dias. Na data da negociação, foi estabelecido um desconto comercial de 10% da venda e um desconto adicional de 5% caso o cliente pagasse na data acordada. Então, outro ponto importante.
é a parte do desconto comercial ou incondicional obtido ou concedido, né? Quando é obtido é comprador, quando é concedido é vendedor, e o desconto financeiro ou comercial. Porque ele vai tentar te confundir, porque na compra, o desconto incondicional comercial, ele deduz o custo. Já o desconto financeiro ou condicional, ele é uma receita financeira para quem está comprando. Para quem está vendendo, o desconto incondicional ou comercial concedido é uma dedução da receita bruta. O desconto financeiro ou condicional concedido é uma despesa operacional que vem após o lucro bruto, tá? E aí, muito cuidado, porque esse é um outro ponto que os alunos confundem muito, né? Uma hora eu estou analisando na visão de quem está comprando, é um desconto obtido. E outra hora eu estou analisando na visão de quem está vendendo, é um desconto concedido. Cuidado, eu já te passei aqui vários pontozinhos que você tem que colocar um asterisco, marcar de amarelo, a cor que você quiser, colocar a pegadinha do malandro, porque isso é que cai. E é o que causa confusão no dia da prova. E eu já estou te alertando para que você treinando, revisando e resolvendo questões, você já fique atento a esses pontos. Esse é o nosso papel para simplificar a sua vida. Fechou? Eita, coisa boa, Felipe. Então, bora. O cliente costuma pagar no prazo correto, sendo muito provável que receba o desconto adicional. Beleza. A empresa paga a seus vendedores comissão de 20% das vendas. Além disso, o custo da mercadoria ele foi de 200 mil. Considerando que a empresa ela é isenta do pagamento de PIS e do COFINS e que a alíquota do ICMS é de 18%, qual é o valor da receita líquida em 31 de dezembro de 2008? Ele foi de quanto, tá? Ele foi de quanto? E aí nós vamos encontrar a resposta, pessoal, já de forma direta, tá? A gente já vai fazer pelo quê? Pelo método Turbo, método Felipe. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, aqui eu vou ter os conhecimentos de DRE. Eu coloquei em operações com mercadorias porque aquela primeira parte também é estudada em operações com mercadorias, porque na maioria das questões ele também te perde o lucro bruto, né? O lucro bruto. Então vamos lá, Felipe, entendido. Olha aqui, pessoal, eu vou ter receita bruta de vendas, que é quanto? 600 mil. Show de bola, Felipe, beleza. Aí eu vou ter menos as deduções da receita bruta. No dia da prova, você não precisa nem escrever isso daqui, tá? Eu estou escrevendo só para que depois você for revisar e talvez errar, que não é o caso, né? Você lembre os pontos. Aí eu vou ter, Felipe, deduções, devolução não teve, abatimento não teve, mas teve desconto. Só que o desconto é o desconto incondicional concedido. Ou seja, é o desconto comercial de 10%. Esse desconto aqui adicional, como eu falei, ele é uma despesa operacional para o vendedor que vem após o lucro bruto. Como depois da receita líquida teria o lucro bruto, ele vai vir após a receita líquida. Então, para mim, não importa esse valor. Lembrando que eu estou analisando aqui na visão do vendedor. Ah, Felipe, então eu vou pegar 10% vezes o valor de venda, que é 600 mil, né? 10% vezes 600 mil. Quem já sabe, pessoal, ó, poderia fazer de cabeça. Ah, Felipe, 10% de 600 mil é 60 mil, é só tirar um zero. Show de bola. Velocidade, né? Já vai pegando as dicas com o professor de matemática. Mas quem tem dificuldade, coloca assim, corta 0 com 0, 0 com 0, e aqui tem 1, eu vou colocar vezes, ó, 60 mil, vai dar 60 mil. Então eu vou diminuir 60 mil, mas para que eu não faça duas subtrações, eu tenho que ver se há algum valor a mais a ser subtraído. E aí, se você observar, olha lá, pessoal. Comissão de vendas é uma despesa para a empresa, mas que vem após a receita líquida. CMV também vai para a DRE, mas só vem após a receita líquida para achar o lucro bruto, então não impacta também.
Agora eu tenho os tributos sobre vendas e o ICMS é 1. Então eu vou calcular o ICMS, ó, o ICMS sobre vendas, que é 18%, tá? 18%, ok? Vezes, e agora? Aí aqui é uma pegadinha, né? É 600 mil ou é menor do que isso? Pessoal, lembra que eu falei no resumozinho que eu fiz inicialmente. Para eu achar os tributos sobre vendas, eu diminuo as devoluções e eu diminuo o desconto incondicional, porque não teria lógica a empresa pagar tributos sobre isso. Entenderam? Ah, Felipe, então eu vou multiplicar por 600 mil menos 60 mil do desconto concedido, tá? Do desconto concedido. Isso daqui é 540 mil, tá? Felipe, eu tenho dificuldade para achar. Então, 600 mil menos 60 mil, tá? Aqui não dá para diminuir, ó, aqui fica 0, 0, 0, né? Porque 0 menos 0 é 0. Não dá para diminuir 0 por 6, fica 5. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 0, 5. 540. Agora, eu corto 2 zeros com 2 zeros e o ICMS, ele vai ser igual a quanto? É eu pegar 18 vezes 5.400. Eu coloco os 2 zeros e multiplico, tá? Vou colocar aqui 54 vezes 18. 8 vezes 4, 32, fica o 2 e vai o 3. 8 vezes 5, 40 e 3, 43. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5. Agora soma 2. 3 mais 4, 7. E 4 mais 5, 9, tá? Tranquilo. Aí eu vou ter 972, 3 casas, 97.200. Então, eu vou colocar aqui 97.200, tá? Eu somo esses valores negativos que são deduções, ficou 0, 0, 2, 7, 6 mais 9, 15. Agora, eu subtraio aqui, ó, menos 157.200, tá? O valor entre parênteses quer dizer que é sinal negativo. Receita líquida. Aí eu pego, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Dá para diminuir 0 por 2? Não. Aí eu vou começar a emprestar. Aqui fica 5, aqui ficaria 10. Menos 1, 9. 10 menos 1, 9. E aqui fica 10. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 7 dá 2. 9 menos 5 dá 4. E 5 menos 1 vai ficar 442 e 800, gabarito letra D de dado, tá bom? D de dado. Felipe, se ele quisesse encontrar o lucro bruto, aí você iria diminuir o CMV. Se ele quisesse achar o lucro líquido, aí você iria diminuir depois do CMV para achar o lucro bruto, você iria diminuir as despesas com comissões de vendas e também o desconto financeiro concedido, que vem após o lucro bruto. Show de bola? Todas aí questões de prova. Saber a estrutura da DRE, pessoal, é tinino, é primordial. Vem questões sobre isso. Olha o que eu estou avisando, né? Olha o que eu estou avisando. Experiência de quem é auditor fiscal, né? E já passei nos concursos mais difíceis de auditor fiscal do país, né? Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que eu fui por 1 ano e 4 meses, sendo aprovado em 9º lugar nacional e 1º lugar na Cefaz Piauí. Um dos mais difíceis também, né? Para vocês terem uma ideia, só ficou ali o número de vagas de aprovados. Mais de 95% de reprovação dos candidatos. Para vocês verem o nível da prova, né? Felipe, vai vir muito difícil, Cefaz Espírito Santo, né? Sempre o aluno tem essa pergunta. E eu gosto de comentar um pouco, porque ele já chega perdendo na prova, né? Imagine um time jogar contra outro e já dizer, eu vou perder. Não, não existe, né? Você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, tá certo? Porque você vai para ganhar, você vai para vencer, com humildade sempre, fazendo a sua parte. Agora não espere que estudando 1 hora por dia você vai conseguir,
passar para o concurso de auditor fiscal da Cefaz Espírito Santo, né? Talvez se você passasse 10 anos estudando, conseguiria, mas você precisa de um pouco mais, você precisa de disciplina, você precisa de dedicação. E eu tenho certeza que se você estiver motivado para alcançar esse concurso, você vai conseguir. O seu maior concorrente é você, né? Então, tem aquele famoso ditado, né? Se uma baixa chama, né, ela não gera calor, né, um baixo desejo, ele não gera grandes resultados. Então, você tem que estar ali motivado, querendo aquilo muito, porque aquilo vai te motivar a esquecer do que está ocorrendo e focar nos seus estudos, tá bom? Pronto, Felipe, vamos lá, para a gente concluir a parte de operações com mercadorias. Quinta questão, outra questão de auditor fiscal do município de Recife, né? Aqui a gente já ficou de boa, encontramos a resposta. Uma loja de bolas apresentava, em 31 de dezembro de 2013, estoque inicial de 30 unidades, contabilizados a 40 cada. No mês de janeiro do ano seguinte, claro, a loja comprou 20 bolas ao mesmo valor e vendeu 40 unidades a 60 cada. Além disso, concedeu um abatimento de 10%. O custo das mercadorias vendidas em janeiro de 2014, ele foi de quanto? Então, essa é uma questão, pessoal, que se a gente olhar, é um nível, tá? É um nível bem fácil e você não pode errar, tá certo? Felipe, mas ele nem me falou o método, né? Ele não falou se é método PEP, se é método WEP, se é média ponderada móvel. Não precisava, pessoal. Independente do método, como ele tinha um estoque de 30 unidades a 40 e ele comprou mais 20 unidades pelo mesmo valor de 40, eu fazendo pelo PEPS, pelo WEPS ou pela média ponderada móvel, o valor daria o mesmo, de 40. Ou seja, o valor médio daria 40, pelo PEPS o valor do estoque por unidade seria 40, tá? Ah, Felipe, então basicamente, qual seria o CMV, né? O CMV, pessoal, seria pegar, olha lá, ele vendeu 40 unidades. Então eu pegaria 40 unidades e multiplico pelo preço não de venda, mas sim de custo, que é 40. 4 vezes 4, 16. 1.600. Gabarito, letra C de casa. Show de bola! Só para a gente complementar a questão. Felipe, a partir dela, o que é que eu poderia encontrar? Pessoal, se ele perguntasse para você o estoque final, né? O estoque final depois da venda. O estoque final seria 50 unidades, que ele tinha 30, comprou 20, 50 menos 40 que vendeu, vezes 40, tá? 50 menos 40 é 10, 10 vezes 40 é só acrescentar o zero, 400. Felipe, se ele me perguntasse o valor da receita líquida e do lucro bruto, pessoal, receita bruta de vendas, foi de quanto, Felipe? 40 unidades vezes 60, porque agora é o preço de venda. 4 vezes 6, 24, 2.400. Aí menos as deduções da receita bruta. Eu tenho alguma? Sim, ele teve um abatimento, ó, ele concedeu um abatimento. É na visão de vendedor. Ah, então menos abatimento sobre vendas, né? Qual é esse valor, Felipe? Pessoal, abatimento é de 10% de 2.400, que dá 240, tá? Seria 10% vezes 2.400. Como eu não tenho outra dedução, aí eu teria aqui a receita líquida de vendas, né? Aqui 0 menos 0, 0. Aqui não dá para diminuir, fica 3. Aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 2, 1. E aqui 2. E se ele pedisse o lucro bruto, você pegaria menos CMV de 1.600, teria o lucro bruto de 0 menos 0, 0, 6 menos 0, 6. Aqui não dá para diminuir, fica 1. Fica 11, 11 menos 6, 5. 1 menos 1, 0. O lucro bruto seria de 560. Tá bom? Show de bola? E assim, nós concluímos
a parte de operações com mercadorias. Vamos ter que correr, porque agora a gente tem mais uma horinha para estudar mais 2 assuntos, tá bom? Mais 2 assuntos, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos estudar a parte de contabilidade avançada, CPC 01, redução a valor recuperável de ativos. Lembrando, Felipe, mas esse assunto aí, ele não está também dentro de geral? Sim, ele está implícito dentro de contabilidade geral. Porém, no edital anterior, e talvez eles façam mesmo, ele colocou de forma explícita esse tópico. E aí o que é que eu digo? Tem uma parte que é mais básica que ele poderia até cobrar em contabilidade geral, tá bom? Mas a tendência é que ele cobre esse assunto em contabilidade avançada, caso o edital venha parecido com o anterior, né? Ele pode mudar. Agora, independente se ele mudar o nome, este assunto vai estar na prova. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Isso eu não tenho dúvidas. Beleza? Então vamos lá e participa comigo. Vamos então responder as questões, né? Já que a gente tem pouco tempo, pessoal, só rápido aqui. Então, o que é essa redução ao valor recuperável de ativos, pessoal? Um item lá do ativo, ele não pode estar registrado por um valor que supere os seus futuros benefícios econômicos, seja pela venda ou pelo uso. Por quê? Porque caso o valor registrado esteja maior do que ele consegue recuperar, eu vou reconhecer uma perda. Se vocês observarem, vários itens do ativo ligados a bens, existe esse teste. Mas, por exemplo, o estoque, ele tem um teste específico, que ele trabalha com valor realizável líquido. Por isso, de acordo com a Lei 6.404, ele fala que esse teste de recuperabilidade, que é a redução ao valor recuperável de ativos, é aplicado só a ativo imobilizado e intangível, tá? Nos pronunciamentos, ele fala que é para todos os ativos e excetua alguns porque ele vai ser trabalhado de forma específica em seu pronunciamento. Então, eu diria que ele é aplicado regra ativo imobilizado, intangível e ativo investimentos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um passo a passo. Eu vou identificar o valor contábil. O que é o valor contábil, né? Regra, é o custo que está registrado, menos a depreciação, amortização e exaustão acumulada, se houver, menos as perdas por impairment, que é o perda por redução ao valor recuperável de ativo, eu acho o valor contábil. Aí eu vou pegar esse valor contábil e comparar com o valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. Felipe, eu vou ter que encontrar esse valor, ele já vai te dar os dois valores, você só vai ter que pegar o qual é o maior. E aí, se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, eu reconheço uma perda dessa diferença, de valor contábil menos valor recuperável. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, regra não faz nada. Regra não faz nada. Exceto se houver perdas anteriores, que você vai fazer uma reversão até o limite da perda. Não pode estar aí ultrapassando o valor contábil anterior, que seria o custo. Regra, pessoal, quando eu tenho um ativo, né, não reavaliado, eu vou debitar uma despesa com perdas e creditar uma perda por redução ao valor recuperável de ativos, retificadora do ativo. Já a reversão é o lançamento inverso. Eu debito a perda retificadora do ativo, mas vou creditar ao invés da despesa uma receita, chamada de reversão de perdas. É importante lembrar também, né, que aí eu tenho do ativo reavaliado e do goodwill, mas um ponto importante, goodwill, ou ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele não sofre reversão, tá bom? Feito isso, Felipe, vamos para a questão, né, para as questões. Vamos lá. Opa, já partiu aqui da segunda questão. Calma aí, pessoal. Faltou aqui uma questão, a gente coloca aqui agora, tá? Estranho, mas a gente coloca aqui agora. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, nota aí, seria... Nós teríamos aqui essa questão também, tá? Deixa eu pegar aqui. Só um instante. Opa, quem sabe faz ao vivo.
Pronto. Show de bola. Então, a gente tem a primeira, tá? Só um instantezinho também que eu vou trocar aqui. E tá acabando. Só um instante. Pronto, já voltamos. Então, vamos lá. Pessoal, vamos para a primeira questão, tá certo? Olha o que ele diz aí. Em 2 de janeiro de 2017, uma empresa adquiriu um ar-condicionado para o seu escritório, tá? Então ele adquiriu aí um ar-condicionado. O preço do ar-condicionado era de 2.000. Na data, a empresa pagou o frete de 200 e a instalação de 600. Além disso, a empresa estima que os custos de remoção do ar-condicionado, ao final da vida útil, serão de 700. Show de bola, tranquilo. Na data da compra, a empresa espera utilizar o ar-condicionado por 5 anos e não considerava valor residual. Valor residual igual a zero. Em 31 de dezembro de 2017, um ano depois, a empresa efetuou uma análise para definir a capacidade de recuperação de seus ativos imobilizados e constatou que o ar-condicionado poderia trazer benefícios de 2.600 com o uso e 3.000 com a venda, né? E 3.000 com a venda. Para vender o ar-condicionado, a empresa teria que pagar ainda 300 com transporte. Show de bola, tranquilo. Então, ele pergunta, assinale a opção que indica o valor do ar-condicionado no balanço patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2017, após realizar o teste de recuperabilidade. Essa questão é muito interessante, pessoal, porque ela é global. Por quê? Primeiro, eu vou ter que achar o valor do ar-condicionado. Então, eu tenho que lembrar dos conhecimentos do CPC 27, pronunciamento sobre ativo imobilizado. Depois, eu tenho que calcular a depreciação. Então, eu também já tenho um novo assunto que é muito cobrado em provas. E, por último, eu faço o teste de recuperabilidade. Pessoal, a FGV ela é inteligente nas suas questões. Ela bota realmente para dentro do concurso quem é bom, tá? Quem é bom. Ela é muito assim de trabalhar com o quê? Com exemplos práticos e que ele te coloca uma situação que você tem que realmente analisar os fatos, tá bom? Show de bola, Felipe. Então vamos lá. Pessoal, primeiro ponto, eu tenho que achar o custo do ar-condicionado, tá? Então qual o valor do custo? Vai ser o preço de compra, 2.000, né? 2.000. E aí nós vamos adicionar ele, né? Ele pagou o frete, então incluído no custo do ar-condicionado. Instalação e montagem também incluído no custo. E os custos de remoção do ar-condicionado também são incluídos, tá? Também são incluídos. Só cuidado, porque a FCC já fez isso, né? Esse valor do custo de remoção, ele é depois de um tempo. Então, se ele te der esse custo de remoção e te der uma taxa de juros desse período, você vai ter que trazer a valor presente. Mas nessa questão, ele não dificultou com isso. Então, nós vamos adicionar 200 mais 600 mais 700. Somando, 0, 0. 2 mais 6, 8 com 7, 15. Fica o 5 e vai 1. 2 mais 1, 3. Então, esse é o valor do custo, tá? Agora, como ele foi adquirido em 2 de janeiro e eu vou analisar dia 31 de dezembro, como esse bem ele está sujeito à depreciação, olha aqui, vida útil de 5 anos, tá? Nós vamos ter que calcular, lembrando que o valor residual é 0. Então, como é que eu vou calcular a depreciação anual? Depreciação anual vai ser o custo de 3.500 menos o valor residual do zero, valor residual que é 0, então não precisa diminuir, porque dá 3.500. O valor depreciável é 3.500. Aí eu vou dividir pela vida útil de 5 anos, tá? Aí eu tenho uma depreciação de 1 ano. Como ele só pediu a depreciação, né, de 2 de janeiro a 31 de dezembro, eu só faço de 1 ano. Se fosse no final de 2019, aí seria 2017, 18 e 19, você multiplicaria por 3. No caso, como é 1 ano, aqui eu já vou encontrar esse valor.
Então, 3.500 dividido por 5, isso daqui, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 700, né? 35 por 5, 7, coloca os dois zeros. Ou seja, o valor contábil desse bem em 31 de dezembro de 2017, antes do teste, vai ser 3.500 menos os 700, tá? Não dá para diminuir, aqui fica 2, aqui fica 15, 15 menos 7, 8, 2 menos 0, 2. O valor contábil, ele é de 2.800. Show de bola, Felipe. E quem é o valor recuperável, pessoal? Olha aqui, ele quer o valor do A líquido, tá? Ele quer o valor contábil. E aí, eu tenho que o valor de uso é 2.600 e o valor justo líquido das despesas de venda, cuidado, ele não é 3.000, porque para vender o A ele teve um gasto de 300. Então, o valor justo líquido vai ser 3.000 menos 300, que dá 2.700. Quem é maior, 2.600 ou 2.700? 2.700. Então, esse é o valor recuperável. Show de bola! O valor contábil de 2.800, pessoal, é maior do que o valor recuperável. Ah, então se o valor contábil é maior do que o valor recuperável, o valor final que vai para o ar-condicionado no balanço após o teste é o menor que é o valor recuperável de 2.700. Gabarito letra C, tá? E aí, claro, você não precisaria nem fazer os cálculos, tá bom? Mas aí, Felipe, se ele me perguntasse a perda, pessoal, a perda seria o valor contábil de 2.800 menos 2.700 do valor recuperável. Aí daria 100, aí vai lá para o balanço, ó, menos 100 da perda por valor recuperável. O valor contábil final, ele vai ficar 2.700 após o teste de recuperabilidade, tá bom? E aí, foi o que ele pediu, né? Aí, Felipe, ele não pediu, não foi o valor de 3.500 que está registrado, não, pessoal. Quando ele te pediu o valor contabilizado, ele quer o valor líquido. E o valor contábil é o valor líquido, que é o custo, menos depreciação, amortização e exaustão, menos perdas por impairment. Show de bola? Então, questãozinha muito boa. E aí você vai treinar. Ah, quando eu chegar na questão, eu faço passo 1, contabilizar o custo. Passo 2, achar a depreciação. Passo 3, encontrar o teste de recuperabilidade. E aí, claro, os valores podem mudar, mas pode ter uma questão bem parecida, mudando só alguns valores. Fechou? Eita, coisa boa! Vambora, Felipe, pra cima! Tranquilo. Pessoal, e quem tá ao vivo, né? Quem tá ao vivo, se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, tá? Pode colocar aí no chat, tá bom? Segunda questão. Questão aí também interessante. Ele diz, em 1º de janeiro de 2012, tá? Vamos lá. Um restaurante adquiriu uma moto no valor de 22.000 para otimizar o serviço de entregas. O restaurante pretendia utilizar a moto por 5 anos e depois vendê-la por 2.000. Isso é o quê? É o valor residual, tá? Não é o valor recuperável, não. Cuidado. Deixa eu só colocar aqui. O valor residual, que ele não é depreciado, é o valor que ela espera, né, obter com a venda do bem ao final da sua vida útil. Então, aqui é o valor residual. Ok. No momento da compra, o sócio do restaurante estimava que, por meio das entregas, a empresa poderia obter um retorno de 4.500 em cada ano de uso. Em 31 de dezembro de 2012, um ano depois, o restaurante refez as suas projeções, estimando que em cada um dos anos seguintes, os retornos trazidos pela moto seriam de 2.750, tá? 2.750. Além disso, o valor da moto no mercado era de 9.000. Após os anos de uso, o restaurante não pretendia mais ter retorno com a moto, tá? Retorno com a moto. Então, eu tenho aí esse item, tá certo? Beleza, show de bola. E aí ele depois fala o quê? Ó,
considerando que em 31 de dezembro de 2013 não havia indícios de perdas adicionais, qual é o valor contábil da moto, tá? Qual é o valor contábil da moto, tá bom? Então ele quer em 31 de dezembro de 2013, tá? Em 2013, tá bom? Então, esse é o valor que ele está analisando o item. E aí, aqui é um tipo de questão que a FGV gosta muito, inclusive eu trouxe duas, se eu não me engano, sobre ela, para a gente fazer um passo a passo para encontrar essa resposta. Já que até um determinado momento ela vai ter um cálculo e caso sejam mudadas as variáveis daquele ponto para frente, como mudança na vida útil ou no valor residual do bem, ou tenha uma perda por impairment ou uma reversão, na verdade nós vamos mudar o valor depreciável. E aí o valor depreciável a partir desse novo momento, ele não passa a ser mais o custo menos o valor residual. Mas sim, no lugar do custo, nós vamos substituir por um outro valor que nós chamamos de valor contábil do ano anterior. Tá certo? Então vamos lá, Felipe. Show de bola. E aí você teria que interpretar dessa forma. Tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou ter que encontrar o seguinte, tá? Nós vamos ter que encontrar, ok? O valor. Olha aqui. Nós vamos encontrar esse valor até 31 de dezembro de 2012. Primeiro ponto é esse, já que eu tenho aqui o valor da moto. Então vamos lá. O que é que eu vou encontrar primeiramente, pessoal? Nós temos o seguinte. Eu tenho o valor da moto e ela foi adquirida, né, em 1º de janeiro, subentende-se que começou a data do uso. Eu vou calcular a depreciação de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, como é que fica a depreciação anual? A depreciação anual vai ser o custo de 22 mil menos o valor residual de 2 mil dividido pela vida útil de 5 anos. Então, 22 mil menos 2 mil dividido pela vida útil de 5 anos. Como eu quero encontrar de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro, eu vou calcular um ano. Então, não preciso multiplicar por nada, porque aqui eu já tenho um valor de um ano. Pessoal, 22 menos 2 dá 20 mil, dividido por 5. 20 por 5 vai dar 4 mil por ano. Você sabe que a contabilização é o quê? Debita uma despesa com depreciação e credita a depreciação acumulada, que diminui o valor contábil. Show de bola. É isso aí. E aí eu vou encontrar esse valor contábil, tá? Que vai ser o custo de 22 mil menos a depreciação acumulada de 4 mil, né? Aqui corta, fica 1, aqui fica 12, 12 menos 4, 8. Eu vou ter um valor contábil de 18 mil, tá bom? De 18 mil, tá certo? E aí, vamos analisar o seguinte, tá? Vamos analisar o seguinte. Olha o que ele diz, pessoal. Nós vamos fazer o teste de recuperabilidade. Show de bola. E ele me dá as seguintes informações, tá? Ó, no momento da compra, presta atenção que esse ponto aqui é muito importante para você entender a lógica da questão. Cuidado! Tem 2 pontos aqui importantes. Um é esse, tá bom? Ele diz, em 31 de dezembro de 2012, o restaurante, aqui, no momento da compra, em 1º de janeiro, o sócio do restaurante estimava que, por meio das entregas, a moto poderia trazer retorno de 4.500 a valor presente em cada ano de uso, tá? Então, observem que na data da aquisição, que ele ainda tem 5 anos para utilizar, ele esperava ganhar com o uso daquele bem 4.500 a cada ano já trazidos à data de hoje, que é o valor presente, conceitos de matemática financeira. Show de bola. Então, ele seria 4.500 vezes 5. Porém, olha lá, em 31 de dezembro de 2012, o restaurante refez as suas projeções, estimando que em cada um dos anos seguintes, no dia 1º de janeiro eu tinha 5 anos,
em 31 de dezembro já passou um ano. Eu só tenho agora o quê? 4 anos. E os retornos trazidos pela moto seriam de 2.750 a valor presente. O que ele quer dizer é que o valor em uso seria eu pegar os 4 anos restantes e multiplicar por 2.750. Ah, Felipe, entendi. Então, o valor em uso, tá certo? Para eu encontrar esse valor, eu iria pegar 2.750 e multiplicar por 4 anos. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, fica o 0 e vai o 2. 4 vezes 7 dá 28 com 2, 30, fica o 0 e vai o 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11 mil. Então, esse é o valor em uso. Só que eu tenho um valor de mercado de 9 mil, né? Então, qual é o maior valor, pessoal? O valor recuperável é o maior. O maior é 11 mil. Então, nosso valor recuperável, ó, vai ser 11 mil. Show de bola. O nosso valor recuperável, ele é de 11 mil. Beleza. E agora, Felipe? Agora eu vou comparar. Em dezembro de 2012, o valor contábil é maior do que o valor recuperável, porque 18 é maior do que 11. Então, nós vamos reconhecer uma perda de 18 menos 11 mil, que isso vai dar 7 mil. Eu debito uma despesa com perda e credito uma perda por redução ao valor recuperável, que aí eu volto para cá menos, ó, 7 mil. O nosso valor contábil final vai ser 8 menos 7, dá 11 mil, tá bom? Isso em 31 de dezembro de 2012, tá? 31 de dezembro de 2012. Show de bola! Fechou, Felipe, entendido. Agora eu vou ter que encontrar de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. E, pessoal, observem o seguinte. Se houve uma contabilização de perda, na verdade, para o ano seguinte, o novo valor depreciável ele vai ser alterado, porque eu vou considerar o restante da vida útil. Então, vamos lá. Isso daqui, ó, foi, né, o que eu gosto de chamar de antes da mudança. Vou botar nem reavaliação, vou botar mudança. Show de bola. Antes da mudança. Agora, eu vou encontrar em 31 de dezembro de 2013, que é o que ele quer achar, depois da mudança. Porque agora ele teve aí uma mudança no valor. Que ele disse, ó, após os anos de uso, né, o restaurante não pretendia ter mais retorno com a moto, tá bom? Mais retorno com a moto, ok? Então, aqui é uma pegadinha, tá? É uma pegadinha. Por quê? Olha lá. Houve, tá? Fica ligado, isso daqui é muito importante. Houve o quê? Houve uma contabilização de despesa com perdas. Eu falei que quando muda a vida útil, muda o valor residual, contabiliza uma despesa com perda ou tem uma reversão, o novo valor depreciável, ele vai considerar novas informações. Então, ao invés de eu calcular o valor depreciável considerando o custo, eu vou substituir o custo pelo valor contábil do ano anterior, menos o valor residual, que ele falou o seguinte. Então, vamos lá, ó. Eu vou calcular agora a depreciação anual, presta atenção, mas de 2013. 2013, eu estou no novo ano. Como houve contabilização de despesa com perda, eu vou ter um novo valor depreciável. Então, ao invés de eu contabilizar o custo, eu vou contabilizar um valor que substitui o custo, que é o valor contábil de 11 mil. Beleza, Felipe, eu vou pegar agora menos o valor residual. Olha aqui o que ele falou. Após os anos de uso, né? Então aqui ele tinha um valor residual de 2.000, presta atenção, lá no começo.
ele sabia que tinha esse valor residual. Então, no ano, ele fez isso. Porém, depois, com novas informações, ele já viu que agora ele não tinha mais valor residual. O valor residual, a partir de 2013, era igual a zero. Ah, Felipe, entendi. Então, o valor residual é igual a zero a partir de 2013. Tá bom? Então, ficaria aqui menos zero, tá certo? Menos zero. E nós vamos dividir pela vida útil, né? Pela vida útil. Só que como eu estou fazendo uma nova contabilização da depreciação, o que é que acontece? Eu vou dividir por 5 anos? Não, pessoal. Porque um ano já foi depreciado. Então, eu só vou depreciar por 4 anos. Ah, Felipe, então aqui ficaria 5 menos 1, que foi o ano depreciado anteriormente. Show de bola. Então, a depreciação anual ficaria 11.000 dividido por 4, tá bom? Quando eu pegar 11.000, ó, 11.000 e dividir por 4, pessoal, aqui vai dar 2, 2 vezes 4, 8 para 11, 3, baixo 0, 30 por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, fico 2, baixo 0, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, 0, aí eu baixo o 0 aqui. Então, vai ser 2.750. A forma mais rápida, tá? Claro que, pessoal, essa depreciação é despesa com depreciação acumulada. Eu junto a depreciação acumulada e pegaria custo menos a depreciação acumulada de 2012 e 13 menos as perdas por impairment. Só que aí eu perderia muito tempo e eu tenho que ter velocidade. Então, o valor contábil em 31 de dezembro de 2013, tá certo? Eu posso encontrar pegando 11.000 menos 2.750. 0 menos 0, 0. Não dá para diminuir. Aqui corta, fica 0. Aqui fica 10 menos 1, 9. E aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. Aqui não dá para diminuir. Eu corto, fica 0. Aqui fica 10. 10 menos 2, 8. Eu vou ter um valor contábil de 8.250, gabarito letra B de bola. Tá certo? Letra B de bola. Beleza? Então aqui tinha algumas pegadinhas, que é o tipo de questão, pessoal, que às vezes o aluno vê e, meu Deus, eu não consigo responder. Aí você tem que saber o passo a passo. Então por isso que eu estou te trazendo, né, essas questões para que você tenha uma noção. Beleza? Mas vamos lá que a gente tem que correr porque tem pouco tempo. Vamos lá, próxima. Terceira questão. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo intangível com vida útil definida para a realização do teste de impairment. Tá certo? Assinale a opção que indica quando não há necessidade de encontrar esse valor, né? Então, quando não há necessidade de encontrar esse valor, tá bom? Aí, pessoal, claro que isso é uma literalidade da norma. É uma literalidade, só que você tem que interpretar. Vamos lá. Olha o seguinte, Felipe, eu sei que eu comparo o valor contábil com quem? Com o valor recuperável, tá? Se o valor contábil ele é menor do que o valor recuperável, regra, não se faz nada, tá? Não se faz nada. Regra, tá? Regra, não se faz nada, porque se tiver perdas de anos anteriores, você tem que fazer uma reversão. Show de bola. E aí o seguinte, imaginem, o valor recuperável, ele é o maior entre o valor em uso e o valor líquido das despesas de vendas. Ou seja, logicamente, me digam, se eu tenho um valor em uso que ele já é maior do que o valor contábil do ativo, não importa qual o valor justo líquido das despesas de venda. Por quê? Porque se ele for maior, vai continuar maior e não vou contabilizar perdas, ou se ele for menor, o valor recuperável vai ser o valor em uso, que ele é maior do que o valor contábil e eu não contabilizo perdas. É isso. Então, não há necessidade de encontrar o valor justo quando o valor em uso ele excede o valor contábil. Por quê, pessoal? Se o valor em uso ele já excede o valor contábil, eu tenho certeza que o valor recuperável
vai ser maior do que o valor contábil, então eu não preciso fazer o teste de recuperabilidade no sentido de ter perda, já que ele é maior e quando o valor recuperável é maior do que o valor contábil, nós não contabilizamos perdas. Entenderam? Felipe, letra B. Aí aqui, pessoal, claro, ele cobrou, tá certo? O item 119 do CPC 01, tá bom? Do CPC 01. Ele cobrou dessa forma aí. Mas claro que não necessariamente você precisaria decorar esse item, tá? Esse item, tá bom? Show de bola? Ou seja, o que ele fala lá, né? Não é necessário achar o valor justo líquido. Por quê? Porque não importa se o valor em uso ele já é maior do que o valor contábil, não importa qual valor vai ser maior. Se é o valor em uso ou o valor justo líquido das despesas de venda. Se o valor em uso é maior, eu já sei que o valor recuperável é maior, logo não vou contabilizar perdas. Regra, né? Porque ele está supondo aí que não há perdas de anos anteriores, tá bom? Então, gabarito letra A. Não existe no mercado um ativo semelhante? Não tem nada a ver. A empresa não possui intenção de venda? Não tem nada a ver. Mesmo que ela não tenha intenção de venda, esse valor ele deve ser previsto, estimado, tá bom? O resultado da empresa é positivo, nada a ver. E o valor das ações do mercado é maior do que o valor contábil. Também não tem nada a ver com essa necessidade. Quarta questão. Ó, questão também que a gente faz rapidinho, né? Caso a companhia Tribeta apurasse perda decorrente da situação apresentada no texto 1, o lançamento contábil para reconhecimento da perda, ele seria qual lançamento, tá? Ele seria qual lançamento? E aqui, pessoal, claro que tem um texto aí, né, que eu não trouxe, mas ele quer o lançamento decorrente de uma perda, tá? E aí, Felipe, nós sabemos que eu tenho o lançamento quando é um ativo não reavaliado, quando é um ativo reavaliado e quando é goodwill. Show de bola. Mas se ele não mencionar nada, subentende a regra geral, que é um ativo não reavaliado. E aí, basicamente, você vai contabilizar uma despesa com perdas e vai creditar uma perda acumulada por valor recuperável. Vamos analisar. Ó, não tem nada a ver com outros resultados abrangentes. Não tem nada a ver com ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então eu já elimino essas três letras. Beleza, Felipe, ficou essas duas, né? Ficou essas duas e eu tenho só uma inversão. Aí, cuidado. Por quê? Porque a conta do ativo, ela vai se acumulando. Então o nome mais apropriado seria o quê? Perdas acumuladas por redução ao valor de recuperável. E aqui ficaria perdas por redução ao valor recuperável, gabarito letra A, tá bom? Lembrando que aqui seria a despesa e aqui seria a conta retificadora do ativo. Show de bola? E aí, nós vamos para a nossa próxima questão, tá? A nossa próxima questão, que é a quinta questão, tá certo? Só beber uma água aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Questão aí de auditor fiscal, né? A gente tem que fazer questões de provas anteriores de auditor fiscal. Claro que a gente complementa com outros concursos da área de controle, né? A gente tem uma prova bem bacana aí do TCM São Paulo, da FGV, que é importante estar fazendo. Você tem que mastigar as questões da FGV. Ah, Felipe, eu achei umas questões difíceis. Show de bola, pessoal. Tudo que é novo, né, pode ter uma dificuldade maior. Mas eu tenho certeza que com a repetição, com a revisão, com refazendo as questões, você vai começar a pegar o jeito do passo a passo, né? Ah, Felipe, mas elas são muito trabalhosas. Pessoal, vamos pensar positivo, né? Você quer ser servidor desse grande órgão que é a Cefaz Espírito Santo, não vai ser moleza, pessoal. Vai ter dificuldades e vai vencer aquele que é mais forte, aquele que consegue superar mais os seus medos. Tenho certeza que você vai estar lá com um brasão em breve, né, nos postos fiscais, tem cada história engraçada pra gente contar,
Mas vamos deixar para depois que a gente está no limite do tempo. Então, vamos lá. Em 31 de dezembro de 2011, a editora Lê comprou os direitos autorais sobre um livro por 800 mil. O contrato tinha duração de 10 anos. Em 31 de dezembro de 2014, né, eu tenho aí 3 anos depois, né, 2012, 13 e 14, os contadores da editora fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora nos anos remanescentes seriam só de 490 mil. Considerando que a entidade, né, que é a editora, utiliza o método da linha reta para amortizar seus ativos intangíveis, o valor da amortização acumulada em 31 de dezembro de 2015, ele é de quanto? Tá bom? Ele é de quanto? Então vamos lá. Primeiro, né, direito autoral é um ativo intangível. Se eu tenho um prazo de vida útil definida, eu tenho que amortizar esse bem. E aí, eu tenho no final de 2014 um valor que ele constatou que ele conseguiria gerar. Isso é o valor recuperável. Felipe, mas ele não me deu 2, ele só me deu 1. Ora, se ele te deu só 1, você já tem um valor recuperável de mão beijada, pessoal. Já ficou mais moleza ainda, né? Já ficou mais moleza ainda. Então, esse daqui é o valor recuperável, tá bom? O valor recuperável. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Claro, eu tenho que calcular, tá certo? Show de bola? Eu vou ter que calcular a amortização até dezembro de 2014. Felipe, por que eu não calculo logo até 2015? Porque eu tenho que fazer o teste, tá? Então, vamos calcular até 31 de dezembro de 2014. Qual vai ser o valor da amortização? Ó, a amortização acumulada vai ser o custo de 800 mil. Aí o valor amortizável é menos o valor residual, que nós não temos. Tá certo? É 0. Eu vou dividir pela vida útil de 10 anos. Aí, aqui eu tenho uma amortização, pessoal, de 1 ano. De 1 ano. Ah, Felipe, mas eu quero 2012, 13 e 14. São 3 anos. Então, nós vamos multiplicar por 3. Lembrando, aí você diz, Felipe, mas eu já estudei com você que não importa se usou um dia ou um mês, eu deprecio ou amortizo o mês todo. Show de bola. Mas nós verificamos aqui que a FEV, na hora que colocou no final do ano, ela começou a amortizar no ano seguinte. Até porque o último dia, nem dia útil é, né? Então, provavelmente, ela não começou a utilizar esse livro nessa data. Ah, entendi. Então, vou multiplicar por 3, que são os anos de 2012, 13 e 14. Beleza, pessoal, aqui corta 0 com 0. 8 vezes 3, 24. Eu vou ter 240 mil, tá bom? 240 mil. Show de bola. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar agora o valor contábil, né? O valor contábil vai ser quanto? 800 mil menos 240. Vamos fazer na vertical que já acho o valor, né? Vou colocar aqui. Aqui cortou. Valor contábil, 800 mil menos 240, aqui fica 0, 0, 0, aqui 0, não dá para diminuir, fica 7, aqui fica 10, 10 menos 4, 6, 7 menos 2, 5. Observem que o valor contábil, ele é maior do que o valor recuperável. Então, nós vamos reconhecer uma perda de 560 mil menos 490, que está aqui. Pessoal, aqui 500 mil, né? Ficaria 10 mais 60, isso daqui vai dar 70 mil. Logo, o valor contábil final seria eu pegar, aqui vai ficar muito apertado, pegar 560 mil menos 70 mil, eu vou ter 4 e aqui 16 para diminuir, 16 menos 7, 9, 4, eu vou ter um valor contábil final de 490 mil. Show de bola! Eu vou ter 490 mil, tá bom?
Tranquilo, Felipe. Perfeito. E agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar, porque ele quer amortização acumulada em 2015. Ainda falta um ano, né? Felipe, e agora? E agora, pessoal, nós vamos encontrar aqui, ó, vou colocar aqui, em 31 de dezembro de 2015. Né? Claro, eu vou pegar de 1º de janeiro a 31 de dezembro, porque eu já calculei até 31 de dezembro de 2014. Tá bom? Show de bola? E aqui, pessoal, o que é que ocorre? Levando em consideração que houve perdas em anos anteriores, né? O novo valor da amortização, tá? A amortização, olha lá, em 2015, ele vai ser igual ao valor contábil do ano anterior, 490 mil, e eu vou dividir pela vida útil remanescente, porque houve contabilização de perdas. Então ele muda o cálculo. O valor residual já não tinha, ele não falou nada, continua zero. Ah, Felipe, então ele usou 10 anos, né? Aí agora só falta quantos anos para amortizar? 7. Então nós vamos amortizar 7 anos, tá certo? Porque houve uma contabilização da perda. Lembra disso, pessoal. Toda vez que houver mudança na vida útil, no valor residual, contabilização de perda ou contabilização, tá certo, de reversão, para o cálculo a partir do ano seguinte do que aconteceu isso, eu vou utilizar, né, novas bases, substituindo o custo pelo valor contábil do ano anterior e a vida útil seria remanescente caso ele não dê uma nova vida útil, tá? Caso não dê uma nova vida útil, tá bom? Então, 49 dividido por 7 vai dar 7. Isso daqui seria 70 mil. Ou seja, a amortização acumulada até 2015 seria a amortização acumulada até 2014, que é 240, mais 70 mil da amortização de 2015. Somando esses valores, nós vamos ter o quê? 0, 0, 0. Aqui fica 0. 4 mais 7 fica 11, fica 1 e vai 1. 1 mais 2, 3. 310 mil. Gabarito letra B de bola. Tá bom? Então, encontramos aí a resposta. Beleza? Pessoal, agora vamos para a contabilidade de custos. Vai ser uma correria, né? A gente só tem 15 minutos para fazer toda a explicação. Eu trouxe, né, em contabilidade de custos, um assunto inicial, assunto básico, até porque você não consegue responder questões mais avançadas se você não sabe o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é um custo direto, o que é um custo indireto e assim por diante. Então eu trouxe até questões mais simples, né? Porém, esse conteúdo pode ser cobrado e eu não tenho dúvidas de que você vai precisar para responder outras questões, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui a parte de conceito, classificação e nomenclaturas aplicáveis ao custo. Vamos lá, Felipe. Pessoal, conceitos iniciais de contabilidade de custos. Lembrando, primeira coisa, contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que é aplicado às indústrias, né? Aquelas empresas que compram a matéria-prima, aplicam a mão de obra e outros gastos para produzir um produto pronto. Então, quando você, né, por exemplo, está sentado numa cadeira de madeira, aquilo foi feito por uma indústria que ela comprou a madeira, com a mão de obra e outros gastos, parafuso, ela monta uma cadeira pronta, tá certo? Vale lembrar alguns conceitos importantes, pessoal. Gasto compreende a aquisição, olha lá. Gasto compreende a aquisição de um produto ou serviço qualquer que gera um sacrifício financeiro para a entidade, um desembolso, sacrifício este representado por entrega ou por promessa de entrega, né, de ativos, normalmente em dinheiro. Então, o gasto é a compra propriamente dita. Ao gastar, não quer dizer que ele pagou, que ele desembolsou o dinheiro. Ele pode comprar a prazo. Show de bola, Felipe. Já o desembolso, pessoal, é o pagamento, é o sacrifício financeiro correspondente à aquisição de um bem ou serviço. Aí, ele pode, no momento do gasto, já desembolsar, pagar, ou ele pode gastar e depois pagar, fazer o desembolso.
Eu estou colocando esses conceitos porque pode causar confusão na hora de responder questões. Bora lá, Felipe, o que mais? Pessoal, tipos de gastos, né? Aqui é muito importante, eu vou passar o conceito, depois eu exemplifico a ordenzinha. Por quê? Porque para a contabilidade de custos tem alguns nomes que eles são próprios da contabilidade de custos. Então vamos lá. Investimento, pessoal, é um gasto ativado em função de vida útil de um bem ou dos benefícios atribuíveis a períodos futuros. Ou seja, para a contabilidade de custo, investimento é o gasto que tem como contrapartida um ativo, tá? Então, aquisição de máquinas, equipamentos, aplicações financeiras, compra de matéria-prima para estocar. Muito cuidado, né? Ao dizer que para a contabilidade de custos, a compra de matéria-prima para estocar é um investimento, não quer dizer que vai ser classificado lá na contabilidade geral como ativo não circulante de investimento, pessoal. Não tem nada a ver. Separa esses entendimentos. Ele quer dizer que toda vez que a empresa, que é uma indústria, ela compra a matéria-prima para ser utilizada no processo produtivo, aquilo vai ser um estoque de matéria-prima, vai ser ativo circulante, só que isso para a empresa inicialmente é um investimento, que depois ela vai utilizar no processo produtivo, vai virar um custo da produção e quando for vendido, isso vira uma despesa que é custo dos produtos vendidos. Já o custo, ele é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, ele é um gasto relacionado à atividade de produção. É os salários dos funcionários da fábrica, é a matéria-prima usada na fabricação. Ó, estocou é investimento, usou na fabricação é custo. É a mão de obra, é a depreciação de máquinas e equipamentos. A despesa é um gasto relativo a bem ou serviço consumido, direto ou indiretamente, para obtenção de receitas, manutenção da sociedade, empresária e remuneração do capital de terceiros. Em outras palavras, despesa é uma redução patrimonial intencional com o objetivo de obter receitas. Então, salários do pessoal administrativo, consumo de materiais de expediente. Cuidado! Salário do pessoal da fábrica, ele é um custo que vai ser apurado o custo da produção. Aí eu vou ter o estoque de um produto acabado, regra, porque eu posso ter estoque de produto sem elaboração. E aí, depois que esse estoque de produtos está acabado, eu tenho um ativo, mas quando for vendido, esse estoque ele vai ser reduzido e a contrapartida é um custo dos produtos vendidos, que é uma despesa lá na DRE, tá bom? Então cuidado com isso. Já o salário do pessoal administrativo é despesa direta. Show de bola. Perda. Perda é um bem ou serviço consumido de modo anormal e inesperado, ou não intencional, e que não possui a capacidade de gerar benefício. Pessoal, as perdas normais de produção são apropriadas aos custos. Sobra de tecido e remuneração em períodos de férias, ociosidade esperada, ou as perdas anormais, né, são apropriadas como despesa. No resultado, materiais roubados, perdidos e deteriorados, greve dos funcionários, ociosidade excedente. Seguinte, a empresa fabrica roupas, comprou um pano. Cortou ali o pano para montar blusas. Sobrou retalho, perda normal do processo, custo. Agora, um empregado derramou uma lata de tinta vermelha num pano branco, isso foi o quê? Foi uma perda anormal. Logo vai ser despesa. Pessoal, então, o gasto da empresa, ele inicialmente é um gasto e pode ser um investimento quando ele compra o estoque ou a matéria-prima para estocar. Ele pode ser custo direto, quando, por exemplo, ele compra lá uma embalagem, ou ele pode ser perda, né? Quando, na verdade, houve um erro aí na hora de utilizar esse bem. Um investimento, ele pode depois virar despesa direto, ou ele pode virar um custo. E o custo vai virar despesa depois, já que quando o produto for vendido, ele vira uma despesa de custo dos produtos vendidos. Apesar de ser despesa, né, pessoal, vem com o nome de custo, mas quer dizer que é o valor que ele deu baixa em uma mercadoria que foi vendida. Tá bom, Felipe? Aí, pessoal, esse custo também pode virar despesa, né? Esse custo vai virar despesa depois, e a despesa e a perda, elas viram resultado. Classificação de custo, pessoal. Direta e objetiva, né? A classificação dos custos em diretos e indiretos é em relação à forma de apropriação dos custos aos produtos. Os custos diretos são aqueles apropriados diretamente aos produtos. É a matéria-prima, é a mão de obra, é a embalagem.
Já os custos indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Aluguel da fábrica, depreciação de máquinas, supervisão e chefia. Resumindo, pessoal, a empresa, quando vai produzir um produto, a matéria-prima, ele é um custo direto, porque eu posso apropriar diretamente aquele produto que eu estou fabricando. Porque a empresa ela pode fabricar vários produtos. Agora, a empresa fabrica 5 produtos. Aí ela tem um gasto com o edifício, o aluguel do edifício da fábrica. Tem como eu dizer quanto foi gasto para cada produto? Não. Aí isso é um custo indireto que eu vou fazer a aplicação por meio de rateio, tá bom? Claro que, se eu tenho uma indústria que ela fabrica só um produto, aí, na verdade, todos os custos serão diretos. Por quê? Porque mesmo o aluguel da fábrica, eu vou apropriar somente aquele produto, tá bom? Felipe, custos variáveis e custos fixos. A classificação, pessoal, vai depender de acordo com a quantidade produzida, tá? Custos variáveis são aqueles cujo valor total varia de acordo com a quantidade produzida. Matéria-prima, embalagens e mão de obra direta. Ou seja, quanto mais produtos eu fabrico, mais eu preciso de matéria-prima. Então, o valor total do custo ele vai aumentar. Logo, eu tenho um custo variável, porque ele varia em função do volume de produção. Cuidado, porque se você observar, cada matéria-prima ele tem um valor fixo. Então, o valor unitário da matéria-prima, ele é fixo. Mas ele é um custo variável, porque o seu custo total vai variar de acordo com o volume de produção. Já o custo fixo são aqueles que não sofrem, né? Aqueles que não sofrem, cujo valor total não sofre variação com a quantidade produzida. Então, o seguro da fábrica, o aluguel da fábrica, ele é um valor mensal de 10 mil. Então, ele é um custo fixo, tá bom? Pronto. Vamos lá. Custos mistos, pessoal. Vou ter que correr, tá? Custos semifixos ou por degrau, em princípio, tá? Eles são custos fixos, mas com o aumento da produção ocorre uma mudança em tais custos. Isso acontece muito com tarifa de energia. Eu tenho um valor fixo até um determinado momento e a partir daqui ele é variável, tá? Mas cuidado que às vezes existem classificações diferentes, eu não posso nem detalhar porque eu estou no limite do meu tempo. Já os custos semivariáveis são aqueles que possuem em seu valor uma parcela fixa e outra variável. Desculpa, pessoal. O exemplo aqui é de energia. É o custo semivariável que é de energia. A pressa acaba, né, prejudicando aí no desenvolvimento. Então, esse seria um valor fixo até um determinado momento e depois variável. Então, o custo semivariável, um exemplo seria energia. Cuidado, porque podemos ter energia em outro formato, tá bom? E os custos semifixos, eles são custos fixos, mas com o aumento da produção ocorre a mudança. Por exemplo, o aluguel, né? Ele poderia ser um tipo desse. Cuidado. Por quê? Porque ele tem um aluguel que dá para produzir até 50 mil unidades. Aí você tem um custo fixo ali de 100 mil por mês. Tá. Só que agora a produção da empresa vai para 80 mil. Ele vai ter que alugar um espaço a mais. Aquele custo ele já passa a ser maior. Ele vai continuar fixo, porém, ele teve que mudar devido à variação na quantidade da produção. Tá bom? Show de bola? E aí, pessoal, vamos para as questões de forma rápida, tá? Relaciona as subdivisões do gasto com as suas respectivas definições. E aí, vamos lá, ó. Gasto ativado em função da vida útil de um bem ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros, tá? A períodos futuros. Então, aqui é o quê? É investimento, tá? Gasto relativo ao consumo de recursos utilizados, tá bom? Aqui eu tenho o custo. Bem ou serviço consumido aqui. 4 e 2, pessoal, eu já tinha resposta. Letra A, tá? Não precisaria nem analisar os demais. Mas vamos lá. Bem ou serviço consumido de modo anormal. Perda. Item 1. Gasto relativo a bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Despesa. Item 3. 4, 2, 1, 3. Gabarito, letra A. Segunda. Em relação à classificação dos custos, assinale a opção correta, tá? Aí, letra A, ele diz... Pessoal, peço desculpas, estou tendo que correr que eu só tenho 2 minutos, tá? Para passar a bola, tá certo? Para o mestre Cleiton Natal de língua portuguesa. Cleiton, eu estou aqui correndo, vamos lá. Letra A, os custos diretos, eles podem ser, tá bom? Identificados ao objeto de custeio com ou sem rateio. Falso, pessoal, eles não precisam, né,
de rateio, eles são apropriados diretamente. Os custos indiretos são comuns a no mínimo 3 objetos de custeio, tá, pessoal? Item certo ou errado, não há essa questão, tá bom? Porque, ok? Os custos indiretos, eles são aqueles que não estão vinculados diretamente à apropriação de um produto. Letra C, os custos variáveis são influenciados pelo nível de produção e de venda, pessoal, e de venda, né? Eles variam de acordo com o nível de produção, tá? E não de venda. Letra D, os custos fixos unitários permanecem constantes independente do número de unidades produzidas? Falso, pessoal. Essa é a pegadinha, ó. Se no custo variável ele aumenta de acordo com o volume de produção, no custo fixo, tá? Ele vai continuar o mesmo valor total de acordo com o volume de produção. Porém, quanto maior a produção, quando eu for calcular o custo por unidade desse valor do custo fixo, ele tende a diminuir com a produção sendo maior. Ou seja, eles não permanecem constantes, tá bom? E por último, os custos híbridos ou mistos têm características tanto de custos fixos quanto de variáveis. Essa é a nossa resposta. Terceira, quando a empresa possui um gasto que no seu total varia em função da quantidade de produtos produzidos e também necessita de algum critério de alocação para a divisão do gasto em cada tipo de produto, isso representa o quê, pessoal? Varia em função do volume de produção, custo variável, porque o custo fixo total não varia em função do volume de produção. E o custo indireto é aquele que ele vai ter que fazer um critério de rateio. Letra D. E para a gente finalizar, uma empresa que produz apenas um produto, eu falei, todos os seus custos serão diretos, gabarito, letra C de casa, tá bom? Então, o seu maior concorrente é você, lembre disso, deixa a sua avaliação positiva e segue o professor Felipe Araújo. Peço aí, pessoal, as devidas compreensões nesse final eu ter corrido muito, mas eu acho que a gente conseguiu atender às expectativas, fizemos uma boa revisão de vários assuntos, com muitas questões que eu tenho certeza que você não vai mais errar, tá bom? E qualquer dúvida pode colocar no chat para quem está ao vivo, que eu respondo à medida que o professor Cleiton for iniciando, tá certo? Grande Sionil, muito obrigado, meu amigo. Também gosto muito de você, você é um grande mestre. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? E o Leonardo perguntou que com o professor Felipe está ficando mais claro. Muito obrigado, Leonardo. E a Juliana perguntando se vai ficar disponível. Eu acho que sim, tá, Juliana? Pessoal, bom domingo, boa continuação de maratona, sucesso, tudo de bom, vai dar certo. Até a próxima, forte abraço e bons estudos.